Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao estudo bíblico de hoje, da Escola Dominical. Hoje, meus amados irmãos, nós teremos a lição número 3, que fala sobre o tema da salvação. Nas lições anteriores, nós falamos e estudamos sobre o perdão e sobre o arrependimento. E a palavra de Deus nos trouxe revelação para entendermos esse tema. Então hoje, queridos, falaremos sobre a salvação à luz da palavra de Deus. Mas salvação, queridos, de quê? Muitos de nós nos perguntamos o que é a salvação, que nós precisamos salvar as nossas vidas. As igrejas, os pastores falam tanto desse tema e nós mesmos nos perguntamos, né? Salvar de quê? Se as nossas vidas já foram criadas por Deus e estão aparentemente salvas. Mas é aí que nós nos enganamos, queridos. Quando nós pensamos que a nossa vida já está salva e não fazemos nada para isso, nós corremos um sério risco de achar que está tudo em ordem e perdermos a oportunidade da salvação individual. Então, meus amados irmãos e irmãs, na aula de hoje nós estudaremos mais a fundo sobre o que é salvação. Como a sua vida pode ser alcançada pela graça de Deus e como você pode ser transformado nessa nova e viva criatura, obtendo a salvação para a tua vida e contribuindo para que muitas outras pessoas possam alcançar a salvação do nosso Pai Celestial. Amém, meus amados? Vamos orar então, pedir a Deus que nos abençoe na aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, te louvamos e te adoramos porque o Senhor é santo e se revela a nós a cada dia. Nos ensina, nos instrui no caminho que devemos andar. Hoje, Pai, neste estudo bíblico na escola dominical, revela aos nossos corações. Mostra, Senhor Jesus, com o teu amor e graça, alcança cada um de nós, as nossas vidas, Deus, para que entendamos, seja revelado a nós pelo teu Santo Espírito, a tua graça maravilhosa, a tua graça que nos salva, que nos cura e nos liberta. Dá-nos entendimento, Pai, e traz a nós, a cada um de nós, esta revelação que vem do alto do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos pela escola dominical, Pai, lugar de aprendermos a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. A leitura está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo, pela graça de Deus sois salvos. Amém, amados? Glórias a Deus pela palavra do Senhor Jesus. Nós temos então como objetivo, meus amados irmãos, da lição de hoje, é de nós compreendermos o que realmente é a salvação, o que vem a sermos a salvação. E também, queridos, como agirmos para obter essa salvação, alcançando assim os propósitos de Deus nas nossas vidas e para cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, para início de conversa, quando nós falamos de salvação, o que quer dizer isso? O que vem à nossa mente? Você sabe o significado da palavra salvação? Significa livrar alguém do perigo, tirar aquela pessoa do perigo, né? Livrar da morte, evitar que ela caia em alguma armadilha, né? Pode também significar resgatar, remir, libertar alguém. Por exemplo, nós podemos salvar uma criança do perigo, podemos também resgatar um doente, né, de um risco de morte. Os médicos fazem isso, muitas vezes salvam as vidas dos pacientes. Os bons médicos têm essa habilidade, né, de salvar o doente da morte. Pode significar também libertar um preso da cadeia de alguma prisão, né? Um pastor de ovelhas, por exemplo, ele cuida das suas ovelhas para que elas fiquem livres e em segurança, né? As protegem quando os lobos as vêm comer, as vêm roubar e matar. Logo, o pastor de ovelhas está salvando a vida das suas ovelhas. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos de salvação, nos vem à mente o quê? Salvar de quê? Muitas vezes nós achamos que a nossa vida já está salva, porque, como eu disse, a nossa vida já foi criada por Deus e Deus nos deu a vida plenamente.
Mas essa salvação que nós achamos que temos é aparente. E nós precisamos buscar a salvação genuína, aquela que Deus reservou para nós lá na criação. Contudo, então, meus amados irmãos, a convicção de que nós estejamos com a vida em ordem, com tudo em ordem, nós podemos estar correndo um seríssimo risco de perder a nossa alma. E nesse sentido, que a salvação vem para nos mostrar que essa nova realidade de vida, meus amados, é possível, uma realidade de transformação e mudança pessoal para Cristo Jesus. Então, nesse sentido, nós vamos aqui, queridos, nos aprofundar no estudo para uma compreensão sobre a salvação que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, então, veremos sobre o caminho da salvação. Como vocês sabem, meus irmãos, John Wesley foi um dos fundadores do metodismo, aquele que trouxe muita doutrina santa para a nossa igreja. E ele fala em sua Teoria da Graça, onde ele diz que a graça de Deus possui 3 níveis em nossas vidas. A primeira delas é a graça preveniente, que essa graça preveniente, quer dizer, a graça que vem antes de nascermos, antes de tudo, é a graça que Deus reservou para todos nós. Veja que assim como o sol brilha para todos, chove sobre todas as pessoas, seja boa ou má, não é? Essa graça, meus queridos, Deus estabeleceu para todos nós. Então, meus amados, quando nós passamos a ter consciência do pecado, quando a nossa consciência já fala que nós não devemos pecar, que nós devemos mudar de vida, e que assim nós precisamos mudar, amados, essa consciência é o primeiro passo para uma nova vida, para o caminho da salvação. E ela começa, meus amados, com a graça preveniente, a graça que Deus reservou a todos nós. Em segundo lugar, meus amados, vem a graça justificadora, ou a graça convergente. É aquela que quando nós nos convergimos, nós nos transformamos, nós tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E ela pode ser também chamada de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos deles. Mudamos, tomamos uma decisão de deixar o passado para trás e nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Como nós falamos na lição passada, queridos, o arrependimento é diferente do remorso, porque enquanto o remorso é um sentimento de tristeza que comove o nosso coração, mas ele não gera mudança, porque nós continuamos a cometer o pecado. No entanto, o arrependimento, meus amados, é um sentimento de transformação e muito mais do que isso, é uma decisão de mudança. Quando eu decido deixar o passado para trás e sigo à frente em Cristo na direção, eu me arrependi dos meus pecados. Eu deixei eles para trás e não volto a cometer os pecados novamente da minha vida. Isso gera libertação, porque uma vez que nós éramos pecadores, éramos escravos do pecado. E se nos arrependemos, o Espírito Santo nos cura e nos liberta da escravidão desses pecados. Então, meus amados, esse nível de graça justificadora, que é o arrependimento, ele é libertador, porque esse arrependimento gera o perdão, como eu disse. E é pelo Espírito Santo que estabelece-se a graça cura e plena em nossas almas. E essa cura, meus amados irmãos, leva a um processo de mudança bem maior e nos faz novas criaturas, vivas criaturas de Cristo em Jesus. Portanto, a graça justificadora é um passo adiante, é o momento que nós nos arrependemos e nos mudamos de vida. E tomamos a decisão de seguir Cristo, e Cristo nos regenera, nos faz novos, nova criatura em Cristo és, como diz Paulo. E o terceiro nível da graça, como diz John Wesley, meus amados, é a graça santificadora, como diz a palavra de Deus em Romanos, porque sois salvos pela fé mediante a graça de Deus. Então, meus amados, nessa graça santificadora, nós somos, vejam bem, isso é muito importante, nós somos desatados e libertos da raiz do pecado e também somos novamente firmados em Cristo, segundo a imagem e semelhança do nosso Criador.
É um processo, meus amados, de transformação de vida. Muitos de nós levaremos a vida inteira para alcançarmos esse nível da graça santificadora. Pode ser que alguns de nós, pela graça de Deus, possa ter essa graça santificadora instantaneamente. Mas isso não depende de nós, meus amados, isso depende do Criador, de Deus, daquele que nos fez a todos imagem e semelhança dele. Não pode ser somente resultado do esforço humano, queridos. Nada do que nós fizermos poderá nos levar à graça santificadora. Mas apenas uma ação de Deus. Somente pela vontade de Deus em nossas vidas, nós poderemos obter o avanço pelo processo da graça de Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, é um processo que deve acontecer em todos nós, porque nós reconhecemos que Deus é o nosso Salvador e somente Ele, quando nós nos voltamos para Ele, pode nos transformar. Então, meus queridos irmãos, pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, Deus nos regenera, nos faz de novo, nos gera de novo e nos transforma na sua imagem e semelhança, até que alcancemos a medida perfeita da estatura de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Amém, amados? Glórias a Deus por esta palavra, pela graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Sobre a maravilhosa graça. No livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia, meus amados, nos conta que fomos manchados pelo pecado. Assim, se fomos manchados, mortos estamos espiritualmente. Por quê? Por causa dos delitos que nós cometemos, por causa dos pecados que nós cometemos. Por isso fomos separados da comunhão com Deus. Nós sabemos que Deus é santo e nenhum pecado se mistura com Deus. E para sermos a imagem e semelhança de Deus, temos que estar destituídos do pecado. Temos que estar livres do pecado, perdoados, arrependidos, em Cristo sermos uma nova criatura. Desta maneira, meus amados, se fomos separados do Criador, aquele que nos fez, aquele que nos criou, Ele nos supre de todas as nossas necessidades, de todas as coisas. Se fomos separados deles, distante desse suprimento estamos e requeremos. A palavra de Deus diz que toda criatura geme a ausência do Criador. Então, meus amados, se estávamos sem os suprimentos da nossa vida, porque nos separamos do Criador, logo morreremos. Assim é a planta quando não tem água, é a terra. Assim é o peixe quando está fora d'água. Assim nós também, meus amados. Nós precisamos da presença de Deus, porque só Deus nos supre. Nós precisamos desse suprimento original. Quando Ele nos criou a tua imagem e semelhança, Ele nos deu todas as coisas. E o pecado separou, portanto precisamos voltar ao Senhor para que Ele nos supra e nos encha de toda a graça maravilhosa que Ele tem reservado para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, assim nós fomos condenados à morte, porque estávamos pela nossa própria conta. E se Deus nos criou, nós somos criatura dEle, precisamos dEle. Se Ele nos supre, nós não conseguiríamos nos suprir pela nossa própria conta. Poderíamos até tentar, mas se tentarmos por nós mesmos, pecaremos e estaremos destituídos, separados do Senhor. Então, meus amigos, meus amados, o preço da desobediência, do pecado, precisava ser pago por nós. E como a nossas dívidas, não tínhamos a menor condição de pagar. Porque pecamos, destituídos da graça estávamos. Porém, queridos, há uma ótima notícia, uma boa notícia para as nossas vidas, porque a Bíblia nos afirma em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, meus amados, quão maravilhosa é a graça do nosso Deus! Porque Ele teve misericórdia e nos salvou e foi ao nosso encontro para nos libertar da escravidão e da morte. Deus, meus amados irmãos e irmãs, na sua infinita misericórdia, não podia considerar o erro de Adão como gravíssimo, mas Deus foi justo, o justo juiz, enviando o seu Filho, Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Somente essa morte na cruz, querido, nos perdoa e nos livra de toda a injustiça dos nossos pecados. Wesley também, queridos, aborda a salvação como sendo uma ação do Espírito Santo. Sim, a salvação é uma ação do Espírito Santo, como nós já falamos aqui na escola dominical sobre o processo de conversão e regeneração pelo Espírito Santo. Veja que a influência gerada pela graça preveniente, quando a nossa consciência nos revela sobre o pecado, é o primeiro passo na vida de uma pessoa para esse processo da salvação. John Wesley, meus amados irmãos, define como sendo a voz de Deus que desperta essa consciência nas pessoas. Elas passam a ter o discernimento, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, e começam a seguir as suas vidas pautadas pela consciência de Deus. E a consciência, queridos, todos nós temos, todos nós ouvimos dentro de nós essa voz da consciência, o que na sua essência é a vontade de Deus. Deus nos criou com uma consciência. Então eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que a sua consciência tem revelado para você a respeito da sua vida, dos seus processos, do que é certo, do que é errado, do que você deve, do que você não deve fazer? Em relação ao pecado, todos os tipos de pecado, seja pecado sexual, seja pecado da alienação, da ignorância, seja o pecado da maledicência, dos vícios, Deus deve estar revelando para você, queridos, pela sua consciência. E é importante que nós tenhamos uma sã consciência, a qual só pode ser nutrida e revelada pelo poder do Espírito Santo. É Deus, queridos, pelo teu poder, que nos dá boa consciência, consciência sã. Já viram falar da sã consciência? É essa mesma que Deus nos dá. E é o Espírito Santo que sopra aos nossos corações e mentes, nos dizendo que devemos e que não devemos falar. Por isso, meus amados irmãos, é muito importante estarmos ouvindo, anunciando, orando, vendo a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus, que é santa, que é ela quem nos revela pela doutrina santa uma sã consciência para seguirmos firmes nos propósitos do Senhor Jesus. John Wesley, então, afirma, meus amados irmãos, que é um dom sobrenatural de Deus, porque pode ser verificado em todas as pessoas a consciência, e que, na verdade, como ele diz, é o Espírito Santo de Deus quem desperta a nossa consciência. Meus amados irmãos, se desperte para essa nova consciência em Cristo Jesus. Peça a Deus o discernimento, o Espírito Santo, revelação, para que você tenha essa sã consciência em Cristo Jesus. Amém? E como nós poderemos ter a convicção da salvação, queridos irmãos? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus afirma que sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É verdade, amados. Ninguém pode ser salvo por si mesmo, né? Nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. A fé é um requisito básico, porque é ela que nos leva a recebermos a graça de Deus. Você tem tido fé, meu irmão? Fé na graça e nas promessas de Deus na sua vida? Existem, portanto, meus amados, algumas condições para a nossa salvação. Salvação em Cristo, que são, primeiro, a graça de Deus é necessária nas nossas vidas. Tito, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou, o Salvador, como salvadora, né, a todos os homens. Segundo, a fé para a salvação. É preciso que tenhamos fé, meus amados, para obtermos essa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz: obtenham o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. E terceiro, meus amados, terceira condição, o dom e amor de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter o dom e o amor de Deus em cada um de nós. João 3, capítulo 3, versículo 6 diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou maravilhosamente o mundo, queridos, com o seu coração grande, maravilhoso, que nos ama.
a ponto de dar o teu filho para salvar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Por isso nós devemos crer e buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que ele se revele a cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, você se sente às vezes que não tem a convicção da salvação porque você precisaria merecê-la? Pois bem, esse pode ser um sentimento do seu coração, mas eu afirmo, querido, a você, que nada o que você fizer de vontade própria, você pode fazer tudo na sua vida, mas você pode não obter a sua salvação. Essa é uma afirmação, sim. Na verdade, pela própria vontade, nós não podemos fazer nada, né? Nem nada do que fizermos poderá nos levar à salvação. A não ser, meus irmãos e minhas irmãs, que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Somente mediante a redenção, a entrega, nós poderemos ter a regeneração das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, a mudança de vida, nascermos de novo, sermos uma nova criatura. É importante, meus amados, nós deixarmos que o Espírito Santo faça em nós o processo da regeneração da nossa alma. Nós precisamos nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, deixar que Deus te transforme e faça de você uma nova criatura. A Bíblia também nos afirma, meus irmãos, sobre a clareza da salvação. Em João capítulo 5, versículo 24, ele nos diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este tem a vida eterna e não encontrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Precisamos então, meus queridos, ouvir a palavra de Deus e crer somente nele. E também no livro de Tito, no capítulo 1, versículos 1 a 2, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, a bondade, a misericórdia, a benignidade do nosso Pai, em esperança da vida eterna, a qual, que não pode mentir, Deus prometeu antes dos tempos dos séculos, ele prometeu a salvação para todos nós. Você crê, meu amado? Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, todos nós poderemos experimentar a salvação que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á, e a quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Nós devemos, queridos, seguir a Jesus, deixar o nosso passado para trás, nos arrepender e nos voltarmos para Cristo, que tem a salvação perfeita prometida a todos nós. Logo, queridos irmãos e irmãs, a salvação da nossa alma é pela graça de Deus, mediante a fé de cada um de nós, e depende exclusivamente, meus amados, desta graça. Ela não pode ser alcançada por mérito humano e por obras dos homens, mas somente pela graça de Deus, como diz em Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a esta maravilhosa graça, que é a salvação, na qual, queridos, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Glórias a Deus que nos revelou a salvação pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos forças para abandonar o pecado e a vida nas trevas que muitas vezes nós vivemos e não percebemos. Estamos sendo enganados pelas coisas desse mundo, pela nossa própria vontade e desejo. Precisamos nos voltar a Deus, ter a revelação de Cristo para deixar isso para trás e buscarmos o verdadeiro caminho que nós devemos andar. Esse abandono, queridos, do pecado e das trevas, juntamente com a piedade e as obras de misericórdia de Deus, que refletem o fruto do Espírito Santo na nossa vida, queridos, e isso nós podemos buscar o fruto do Espírito, não como obras dos homens produzem para merecer reconhecimento, mas pelo fruto do Espírito em nossa vida. Porque Paulo assim afirma aos Romanos:
pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei do pecado, e sim sobre a graça de Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Glórias a Deus, isso é maravilhoso, meus irmãos. Devemos buscá-lo de todo o nosso coração, porque não estamos sobre a lei que nos condena do pecado. Cristo já nos libertou e nos perdoou. Nós estamos sobre a graça. O que nós precisamos? Somente crer que o Senhor é nosso Salvador e buscar continuamente a sua presença. Mas nem por isso, meus irmãos, irmãs, nós devemos pecar, porque estamos debaixo da graça. Porque se Jesus Cristo nos comissionou a sermos servos dele, assim devemos ser obedientes e não desobedientes no pecado. A graça de Deus não nos dá o direito de pecar, mas ela nos leva à salvação, para sermos servos de Cristo, obedientes como ele nos criou, e discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão. Pois, meus amados irmãos, se sois servos do pecado, assim é para a morte. Mas se sois servos da obediência, será para quê? Será para a justiça e para a vida eterna que Deus tem revelado e prometido para cada um de nós. Pela graça de Deus, meus amados irmãos, somos salvos, transformados de pecadores antes pecadores e desobedientes a obedientes, servos de Jesus Cristo. E assim fomos libertados do pecado que nos aprisionava. E mesmo sendo a carne na sua fraqueza, a qual nós temos, assim possamos oferecer, meus amados irmãos, de agora em diante, todos os nossos membros, o nosso corpo, para servirem a Deus em justiça e santificação contínua, até que sejamos recebidos na glória do nosso Pai. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, aprendemos aqui muito importante, diferentemente de nós pensarmos que salvar somente proteger, livrar, tirar do perigo, nós aprendemos aqui com esta lição, meus amados, que a salvação em Cristo Jesus é um grande presente que Deus tem para a nossa vida. Na verdade, ele é dado a Deus, a nós, pela sua maravilhosa graça a todos nós. Refere-se à salvação da nossa alma, a vida eterna, se nós nos arrependermos e nos santificarmos no processo da graça que Deus tem revelado a nós, teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Essa, queridos, é a revelação real da verdadeira graça de Deus em nós, da verdadeira salvação que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos e irmãs, o conceito de salvação na Bíblia é entendido aqui como sendo a salvação da nossa alma, que significa, como eu disse, a vida eterna, resgatando a verdadeira semelhança de Deus em cada um de nós. Como Deus nos criou, Ele nos quer inteiramente na sua presença e nos deu esse presente. Amém, amados? Se você então possui a certeza da sua salvação, meu amado, minha amada, você gostaria de experimentar essa graça de Deus, essa salvação na sua vida? Eu gostaria sim, viver eternamente na presença do Pai. Eu gostaria de receber esse presente, mesmo não merecendo. Então, meu amado irmão e irmã, o que você pretende fazer a respeito disso? A respeito da salvação na tua vida? Comece agora. Pense aí, peça ao Espírito Santo para te revelar, porque você já sabe o que é a salvação que Deus tem revelado para você. Amém, meu amado? Glórias a Deus pela sua vida. Nós damos graças a Deus por podermos estar aqui juntos, reunidos, estudando a palavra de Deus e conversando, dialogando, sendo instruídos pelas revelações que o Senhor tem para nós, aqui na Escola Dominical da Igreja Metodista do Monte Alegre. Eu convido você a estar conosco aqui todos os domingos, a chamar também as demais pessoas para participarem desses temas maravilhosos que Deus tem reservado para a nossa vida. Amém, queridos? Faça a sua parte. Deus vai contribuir, vai ajudar você, vai revelar grandemente na tua vida para ser uma nova e viva criatura no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós esperamos você também, meu amado irmão e irmã, no nosso culto de louvor e adoração da Igreja do Monte Alegre, logo mais às 18 horas, presencialmente no auditório do Colégio Metodista no centro de Ribeirão Preto, localizado à Rua Lafayette, número 714.
Hoje, às 18 horas, o culto também será online, mas aproveite o presencial, se você já foi vacinado, pelo menos uma dose, porque Deus nos revela grandes coisas quando estamos louvando e adorando no corpo de Cristo, juntamente com o Senhor Jesus na tua presença. Amém? Que Deus abençoe, um bom domingo e até mais tarde.